Abre lá agora em Colossenses, capítulo 3. Enquanto você vai abrindo em Colossenses, eu vou aqui já adiantando o assunto. Não vos conformeis com este mundo. Geralmente a gente se conforma com aquilo que não tem jeito, não é verdade? Muitas vezes quando morre alguém, o que as pessoas dizem é o seguinte: não tem jeito, né? Tem que se conformar. Não é isso? Vocês na Paraíba dizem isso também, ou só lá em São Paulo que a gente diz isso? Morre alguém, você fala assim: tem que se conformar, né? Fazer o quê? Não tem jeito, né? Não dá para voltar atrás, né? E a gente se conforma com aquela tristeza, porque se nós pudéssemos, nós traríamos aquela pessoa de volta, sim ou não? Sim. Você concorda comigo? Estou certo no que eu estou te falando? Então o conformar-se dá uma certa conotação de tristeza, de que você perdeu algo, sim ou não? É assim para você aqui também, então não é diferente, né? Tem coisa que o Brasil a gente é bem parecido, né? O jeito de falar não tem nada a ver, mas ontem eu fui dar uma volta na praia de João Pessoa, eu passei do lado de umas 3, 4 pessoas assim. Aí eles falaram uma coisa que eu parei, fiquei olhando, falei: rapaz, o que esse cara está dizendo? Que eu não consegui entender na primeira vez assim. Depois ele repetiu, aí eu falei: entendi agora o que ele quis dizer. Mas eu estava até brincando, eu falei: quando um americano vem para o Brasil, estuda o português quadradinho, vem para o Nordeste, ele está frito, né? Ele não vai entender absolutamente nada. Esse é o nosso Brasil, né? Lindo, com uma cultura diversificada, bom demais isso. Mas algumas coisas nós nos encontramos, até culturalmente. Então, o conformar, a palavra conformar, ela traz uma conotação de tristeza. Parece que eu perdi alguma coisa que eu tinha de valor, alguém que me fazia bem, algo que me fazia bem, e eu estou abrindo mão daquilo. Então eu falei: não tem jeito, né? Tem que se conformar. Dá até entender que tipo, poxa vida, né? Seguir Jesus, já que não tem jeito da gente ter uma vida boa, tranquila, seguindo Jesus, não pode fazer o que a gente quer mesmo, então tem que se conformar, né? Porque melhor se conformar do que ir para o inferno, né? Só que eu quero trazer uma compreensão melhor disso para você, porque você não tem que seguir Jesus por medo de ir para o inferno. Você tem que seguir Jesus porque Ele é o maior amor da sua vida. Isso você já entendeu na primeira pregação, não entendeu? Então agora eu estou continuando. Que Ele é o amor da sua vida, você já entendeu, sim ou não? Sim. Então agora você não tem que seguir Jesus por medo de ir para o inferno. Você tem que seguir Jesus por querer passar a eternidade com Ele. Muda o sentido ou não muda? Porque em uma realidade o medo eu fico sob a ocasião. Eu tenho medo, então eu faço para dar certo. E aqui não, eu quero, então eu assumo a responsabilidade de dar certo. E o se conformar precisa sair deste lado do medo. Como eu disse, se eu não continuar assim, seguindo a Deus, seguindo a igreja, se eu não me conformar com isso, aí vem aquela frase, né? Tá ruim com Jesus, pior sem Ele. Tudo bem que essa frase realmente é uma verdade, mas ela não pode vir com este tom ruim de quem está se conformando com uma coisa ruim. Eu quero trazer para você uma outra dimensão deste conformar. Quem faz bolo aqui, levanta a mão. Quem já fez bolo aqui? Não é bolo profissional não, gente. Aquele bolo da avó mesmo, aquele bolo de dentro de casa. Aquele bolo quando você está sobrando farinha, que você não sabe o que você vai fazer um bolo para gastar esse negócio aqui. Quem faz bolo aí?
O que você usa para assar o bolo? O quê? Não, o forno é o fogo, né? Mas o que você põe? Joga o bolo lá dentro do forno? O que você usa? Fala, gente, com vontade, oh, aleluia. Você usa uma forma, e o bolo fica com o formato daquela. Se a forma é redonda, o bolo fica redondo. Se ela tem um furo no meio, ele fica com um furo no meio. Se ela é quadrada, ele fica quadrado. Se ela é esticadinha, se ela é desenhada, do jeito que for, você botou o bolo lá dentro, ele vai assar daquela forma. Conforme. Começou a clarear? Eu não estou me conformando com uma realidade que não tem como eu mudar, mas é com a forma, com o jeito, da maneira. Não esteja na forma do mundo. É isto que esta palavra quer dizer para você. Não seja conforme o mundo. Não queira as coisas conforme o mundo quer. Não entre na forma do mundo. Tem algumas coisas que nos é pedido na igreja, que não estão na forma, no quadradinho do mundo. E aí o mundo diz para você, de forma enganosa, que o quadradinho somos nós. Mas se você parar para olhar e analisar, usando a sua razão, você vai perceber que o mundo, ele coloca você dentro de um quadrado. E ele não te forma, mas ele te deforma. Vamos entender melhor isso. Eu e você fomos criados por Deus. Todo mundo concorda com isso? Claro. A teoria do Big Bang, se vocês não sabem, ela saiu a partir de um estudo de um padre. A igreja está dentro dessa teoria também. Mas para a compreensão de cada um de nós, o livro do Gênesis nos traz a história da criação do mundo. Deus, independente de que ponto isso aconteceu, Ele criou a mim e a você. E Ele diz lá em Gênesis: façamos. Lembra que não é eu faço, nem faça, é façamos, porque não foi Deus, mas um Deus em três, a Santíssima Trindade, quem nos criou, como a maior obra-prima da criação. Não existe ninguém, criatura alguma, maior do que você, nem os anjos. Sabia disso? Inclusive, abrindo um parênteses aqui, é por isso que o demônio tem tanta raiva da humanidade, porque na inveja dele, ele sabe que você é mais importante do que os anjos. Porque os anjos não são filhos de Deus, mas eu e você somos. Por piores seres humanos que sejamos. Pois bem, fecha parênteses. Vamos lá. Na criação, Deus criou o homem à sua imagem e...
Criado à imagem de Deus todos nós somos, mas semelhante a Ele, diz São João Paulo II, nós vamos sendo no decorrer da nossa vida. Então, comprar o terreno e colocar Jesus como o maior amor da nossa vida nos assemelha a Ele. E todos nós devemos chegar à perfeição do homem perfeito que é Jesus Cristo. Tudo está interligado. Dentro desta perfeição, o mundo deforma o homem. Porque quanto mais conformados na forma, no quadradinho do mundo nós fomos, mais deformados para Deus nós ficamos. Porque não tem como você ser colocado numa forma quadrada e querer sair redondo do forno. Tem ou não tem? Tem como você plantar laranja e nascer limão? Sim ou não? Botei lá semente de laranja na terra, vai nascer o que dali? Laranja. Não tem como você ser do mundo, na forma, nos conceitos, nos entendimentos, nas compreensões do mundo e falar que você é de Deus. Ou você é do mundo, ou você é de Deus. E diz lá em Apocalipse: ou você seja frio, ou é do mundo, ou você seja quente. Pior é aquele que fica aqui no meio, porque esse, diz a palavra, Deus diz: eu vou vomitar-te. Mas isso é um ponto um pouquinho mais sério. Então veja bem, meu irmão, veja bem, minha irmã. Existe a vida mundana, e na vida mundana Deus não está. Desculpa, eu vou precisar dar uma apertadinha, porque senão fica sem sentido a minha vinda aqui. Deus não está aonde o pecado habita. O príncipe deste mundo é o demônio, Satanás, com os seus anjos. Tudo o que está no mundo é ruim? Não. O mundo foi criado para o homem. O mundo foi criado para que o homem pudesse aproveitar das riquezas e das grandezas que Deus deu. Mas os costumes do mundo, colocados pelo príncipe do mundo, vão tendenciar o homem ao pecado. E o pecado gera a morte. Diz a palavra: o salário do pecado é a morte. Você sabe que existe o pecado mortal? O que é mortal? Quando um veneno é mortal, o que acontece com a pessoa que recebe aquele veneno? Ela morre. Se não tiver tempo de colocar o antídoto, ela morre. O pecado mortal é a mesma coisa. Só que a morte do pecado mortal, ela não é uma morte natural, ela é uma morte espiritual. E o salário do pecado mortal não é só uma morte natural, começa no mundo, mas termina na eternidade, uma eternidade longe de Cristo. Nós vamos entender o que é mais ser conformado com o mundo, lá em Colossenses no capítulo 3, abre lá a sua Bíblia, tenho certeza que você já abriu. Diz o seguinte: se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está, sentado à direita de Deus Pai. Afeiçoai-vos das coisas de lá de cima, e não da terra, porque estáis mortos para esta vida, e a sua vida está escondida em Cristo. No versículo 5: mortificai vossos membros no que tem de terreno, devassidão, impureza,
paixões, maus desejos, cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas, porém, a ira de Deus, dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vós viveis mergulhados como estáveis nestes vícios. Agora, porém, deixai de lado estas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes. Nem vos enganeis uns aos outros. Vos despistes do homem velho com seus vícios e vos revesti do homem novo, que vai se restaurando constantemente à imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Palavra do Senhor. Vocês entenderam a questão da forma, não é? Da forma, de estar na forma do mundo, no jeito do mundo, que é isso que São Paulo pede quando ele escreve é isso que está escrito na carta aos Romanos: não vos conformeis com este mundo. E aí, o que é se conformar com o mundo? São Paulo vem dizer em Colossenses, na carta aos Colossenses: devassidão, impureza, paixões, maus desejos, cobiça. Meus irmãos, nós todos somos tendenciosos ao pecado. Todos nós. Não há um ser humano que não é tendencioso ao pecado. O pecado para nós é como aquela pessoa que é viciada no álcool. Ela luta para não beber, porque se ela beber, desanda. Não é assim? Eu falo isso com propriedade. Meu pai foi alcoólatra. Então em nós existe o desejo. Nós somos dotados de paixões, de desejo. Deus nos criou assim. E tudo que Deus faz é bom. Você acredita nisso ou não? Então Deus não errou quando Ele fez o homem. Dotou o homem de qualidades, dotou o homem de capacidades, deu para mim e para você a nossa capacidade de sentir, de ver, de ouvir, de amar, de sentir prazer. Tudo isso Deus nos deu. O grande problema nesse eixo todo foi que o demônio, por raiva de Deus, não podendo atacar a Deus, atacou a sua principal criação, que sou eu e você. Fomos marcados pelo pecado em Adão e Eva, que você já conhece a história. E esta marca do pecado fez com que Adão e Eva perdesse a presença de Deus e fosse colocado no mundo. E o mundo e Satanás continuou utilizando das mesmas ferramentas para continuar seduzindo o Adão e a Eva de hoje. E como que Satanás seduziu? Está vendo aquela maçã? Está vendo aquela pessoa? Está vendo aquela menina? Está vendo aquele menino? Está vendo aquele homem? Está vendo aquela mulher? Está vendo aquele carro que aquela pessoa comprou? Está vendo aquela casa que aquela pessoa comprou? Está vendo o mal que aquela pessoa faz? Está vendo a forma com que ela age? Por que você não fica com ele? Por que você não fica com ela? Por que você não trai a sua esposa com aquela?
Por que você não trai o seu esposo com ele? É justo o que aquela pessoa fez com você? Ela roubou tudo que você tinha. Você vai deixar quieto? Por que você não se vinga? Por que você não mata? Por que você não rouba? Você está passando fome. O que não justifica você ir lá e pegar a sua comida para você comer? Você está entendendo? Satanás, ele vai criando a forma. Satanás vai te perguntando: por que você não faz isso? Para que tanto tempo de casado? Gente do céu, a vida é mais do que ficar enfurnado dentro de casa lavando louça para um marido chato. Por que você vai casar? Olha lá para aquele casal ali, não dá certo. Tem 1000 casais que deram certo, mas Satanás vai pegar um para dizer para você: olha ali, está vendo fulano? Está vendo ciclano? Ele é rico, olha lá como ele se veste, olha lá como ele faz, olha lá como ele age. Gente, parece coisa boba que eu estou falando para você. Parece que eu estou falando com criança, não parece? Mas é isso que Satanás faz com você. Ei, namorado, você já está namorando com a sua namorada já tem 3, 4 anos, por que você não teve relação com ela ainda? Larga para lá esse negócio de igreja, larga, tem nada a ver. Ei, ir lá contar para o padre seu pecado, para que isso? Isso fica na nossa mente. E eu falava para vocês dos influencers, né? E aí nós vamos vendo doutrinas que vão sendo colocadas para cada um de nós, do tipo assim: você pode tudo, você tem o direito de ser feliz, para de sofrer, você tem o direito de ter o que é seu, você não tem que ter filho não, mulher. Ei menina, olha aí, vai ter filho, o filho vai deformar o seu corpo. Não. Primeiro faz 5 faculdades, ganha 20 mil reais por mês. Quando você tiver com 45 anos, você tenta ter o primeiro filho. Aí não dá certo. Aí você entra em depressão. Não. Primeiro fica rico, depois você casa. Aí você está com 50 anos tentando encontrar alguém para casar com você, mas ninguém quer mais. O demônio pôs a forma, você entendeu? Você entendeu? Ele fez a forma e você só deitou. E ele ajustou a forma e você ficou quieto. Ah, André, mas é muito difícil. A vida hoje, se fosse como foi na roça, há 20, 30, 50 anos atrás, era mais fácil. Hoje é muito difícil. Eu vou te falar que naquela época sua avó pensava do mesmo jeito. Hoje é muito difícil. Se fosse há 100 anos atrás, e há 100 anos atrás o seu tatara, não sei o que, avô, pensava do mesmo jeito. Ei, engravidou? Rapaz, arranca isso aí daí. Não é gente não, é uma célula. É só tirar. Tira. Vai atrapalhar a tua vida, teus estudos. Vai atrapalhar a tua história. Tua história em Deus, ela é linda. O demônio é pilantra. E aí ele te convence a cometer o pior pecado da humanidade. E você vai se conformando. E aí quando vem uma palavra como essa para você: afeiçoai-vos das coisas do alto, porque estáis mortos para essa vida. Mortificai os vossos membros. Nossa senhora, aí lascou tudo. Rapaz, o cara está falando que eu tenho que ser feliz. Tem. Que eu nasci para ser feliz. Nasceu. Mas eu não posso falar de uma felicidade que acaba aí, no máximo nos 100 anos.
Você foi feito, querido, querida, irmão, irmã, para a eternidade. O que são 100 anos perto de uma eternidade inteira com Jesus? Explica para mim. O que são 100 anos? E você não vai viver a vida sofrendo. Tem gente que sofre muito mais que você, não tem? Ninguém diz que o pecado e que a conformidade do mundo tem feito com que cada dia mais, com que eu e você sejamos mais egoístas, mais mesquinhos. Quem nunca pensou assim? Hoje eu vou pensar em mim. Passei a vida pensando nos outros e só me lasquei. Agora eu vou pensar em mim. Eu quero que os outros se danem. Já falou isso já? O pecado vai fazendo isso conosco. E no final das contas, o demônio vem e cobra o seu preço. E ao invés de você ser feliz com tudo isso, foi a historinha que eu contei para você. Não tem filho agora não, espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Quando você chegou lá, não estou dizendo que são todas as mulheres que não têm filho com 45 anos, não é isso, estou aqui dando um exemplo, tá gente? Vamos aumentar, está lá com 50 anos, quer ter o primeiro filho, ai não dá certo, aí entra em depressão, mas você devia ter feito isso depois. O diabo vem e cobra a conta. Vós vos despistes do homem velho com seus vícios. Você sabe o que é um vício? O vício é um mau ato repetido várias vezes. Isso se torna um vício. Uma virtude é uma boa atitude repetida várias vezes. Se conformar com o mundo é ter a coragem, melhor, se conformar com Cristo é ter a coragem de abrir mão do terreno do mundo. É fácil? Não. Sobretudo quando hoje em dia as coisas são relacionadas aos nossos desejos. Porém, como que eu começo? Quero falar para você aqui rapidamente da graça atual e da graça santificante. O que é a graça atual? A graça atual é aquela graça que Deus nos envia, a capacidade que Deus nos envia para vencermos as realidades naturais. Quando você está sofrendo, Deus vai te dando a graça para vencer o sofrimento. Diante de um pecado, Deus te dá a graça para vencer aquela situação de pecado. Diante de você ter cometido o pecado, Deus te dá a graça para de novo você voltar e buscar a confissão. E o que é a graça santificante? A graça santificante é o que te eleva, é o que te faz conforme Cristo. A graça santificante é aquela ligação que você tem com o céu. E sabe como a graça santificante é quebrada? Quando você para de receber, quando você comete um pecado mortal. Quando você comete um pecado mortal, você corta a sua ligação com o céu. Eu ouvi uns dias atrás uma pessoa que ela diz que é prostituta, e ela dizia assim: eu vou para o céu, eu sou prostituta, eu gosto do que eu faço, eu assumo o que eu faço, é isso mesmo que eu faço, e eu vou para o céu. Desculpa, se ela não se arrepender deste pecado que ela está cometendo, ela não vai para o céu. André, quem é você para julgar? Eu não estou julgando nada, a gente está aqui, ó. O pecado mortal te tira do céu, o pecado mortal te leva à morte. Prostituição é um pecado mortal contra a castidade, está ali nos 10 mandamentos. Ah, mas Jesus é misericordioso. Sim, Ele é. Mas você quer a misericórdia de Jesus? Ou você quer viver no mundo
conformado com o mundo, com as coisas do mundo, elameado do pecado, lá nem aí para nada. Aí quando você morre, você chega no céu como brasileiro. Ei, Jesus, sabe como que é, né? Eu fui na missa lá de 7º dia, você sabe como que é, né? Sabe que era difícil, sabe que o Brasil estava complicado, lá onde eu moro, não tem jeitinho brasileiro no céu, meu irmão. Lá é o demônio lhe acusando, Jesus sendo o seu juiz, os seus santos, o seu anjo da guarda e Nossa Senhora te defendendo, e os seus pecados e arrependimento em jogo. Deus não criou uma ameba, e Deus não criou o filho dele como um animal irracional, que vai chegar lá, morder um monte de gente porque estava se defendendo. Você tem capacidade de optar por estar no mundo ou estar no céu. E estar no céu não é que tudo vai agora, eu vi a luz, tudo ficou bonito, não. Estar no céu é começar um processo duro, difícil, de oração, de entrega a Deus, de missa, de sacramento. Incendeia. Jovem, você que está aqui, você tem condições de incendiar essa cidade. Existe uma cidade que nessa cidade não há doenças, nessa cidade não há depressão, nessa cidade não há situações complicadas, no sentido de uma sexualidade desenfreada, no sentido de músicas pornofônicas, como o Padre Jonas gostava de dizer, porque nessa cidade as pessoas fizeram uma experiência com o Espírito Santo e todos aderiram a isso. Você jovem que está aqui, incendeie essa cidade com o Espírito Santo, por uma vida de compromisso com o nosso Senhor. Vocês têm a capacidade de transformar Serra Branca. Vocês têm a capacidade de deixar Serra Branca famosa por ser uma cidade onde se sente a presença de Deus. Mas para isso vocês precisam se conformar com Deus e não com o mundo. E para não se conformar com o mundo, vocês precisam começar a optar, a escolher, a usar da graça atual que Deus tem mandado e enviado para vocês, para optarem por aquilo que é de Deus, para abrirem mão da ira, da animosidade, da maledicência, da maldade, das palavras torpes. Jesus Cristo, quantas casas que nós entramos hoje em dia e o pai já entra em casa falando palavrão. Quando você fala o palavrão na tua casa, você já abriu a porta para o demônio entrar. E ele entra e ele começa a seduzir a tua esposa, a seduzir os teus filhos, e daqui a pouco a tua casa vai virando uma bagunça. Jovens, que música vocês estão ouvindo por amor a Jesus Cristo? Meninas, como vocês estão dançando? Eu olho para vocês aqui, olhares tão comportados. São esses olhares que as pessoas encontram quando estão à noite, onde vocês estão se divertindo, que não é pecado se divertir. Mas como vocês estão usando o corpo que Deus deu a cada um de vocês. Rostos lindos que se deformam pelo pecado e que se enchem de lágrima depois de entenderem que foram usadas pelos meninos também. Mas você caiu na cilada do diabo. Mulheres, homens, esposo, esposa, como o diabo tem provocado os homens a mostrarem que são os machões, os valentões, e somos mesmo. Você é machão, André? Sou. Você é valentão, André? Sou. Porque para ser de Deus, cara, tu tem que ser macho mesmo, viu?
Porque, rapaz, se você não for valente, você não é de Deus, não. Porque, olha, dobrar uma mulher é fácil. Dar nó no outro cara é fácil. Roubar alguém é fácil. Agora, dobrar a minha vontade, dobrar as minhas paixões, fugir da ocasião de pecado. Olha como diz aqui no Nordeste, o cabra tem que ser macho mesmo. E até a palavra diz: o céu é para os violentos. Eu falei, agora entortou tudo mesmo, né? Agora azedou tudo. O povo fala hoje só de paz, não pode, não a violência. Vem a palavra, diz: o céu é para os violentos. Mas não é para você matar o outro, é para você matar o homem velho que está dentro de você. O mundo diz que você não pode lutar contra as suas tendências, não é isso? Tem vontade de ser, seja. Não é isso que o mundo fala para você? O importante é ser feliz. O importante é sorrir. O importante é você se sentir bem. O importante é você ir para o inferno depois com um sorriso no rosto. E depois que você for para lá, ninguém vai falar que te enganaram. O importante não é ser feliz. Ser feliz é consequência de quem tem coragem de vender o terreno, de vender tudo e comprar o terreno onde está o amor maior. Isso é felicidade. Atender aos desejos da sua carne não vai te levar à felicidade. André, mas eu sou apaixonado por aquela menina. E rapaz, se eu não fizer nada com ela, ela vai me deixar. Deixa. Tenha coragem de vender o teu terreno. Tenha coragem de vender as tuas coisas para comprar o terreno. Tenha coragem. As mulheres hoje, eu falei dos homens, né? Que o homem tem que ser cabra macho, né? Eu espero que eu não tenha faltado com respeito com vocês, viu, gente? Porque às vezes as expressões são diferentes, tá? Se eu falar alguma coisa, alguma bobagem, vocês me avisam aqui, pelo amor de Deus, tá? Mas não faltei com respeito com os homens não, né? Tá tudo certo. Hoje as mulheres têm que ser empoderadas, não é verdade? Dona de si. Homem não manda em mim. Eu tenho o que eu quero, eu faço o que eu quero, no tempo que eu quero. Olha, é verdade mesmo. Você precisa se cuidar sim, você precisa trabalhar sim, você precisa ter ânimo sim, você precisa ser respeitada sim, você precisa ser amada sim. Você é filha de Deus, digna de respeito, digna de humanidade. Olha, você é tão digna, tão digna, tão digna, que Jesus quis nascer de uma mulher, a mais linda e a mais digna de todas. E quando eu penso em mulheres empoderadas, eu lembro de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora, quando o demônio vem para atacá-la, ela pisa na cabeça dele. E aí está o seu poder, mulher. Você está pisando na cabeça da pessoa errada. Não é na cabeça do homem que você tem que pisar, é na cabeça do diabo, que está tentando desfigurar a imagem dela. Você quer ter poder de verdade? Vou te dar um conselho. Pega isso aqui. Para de ver esses vídeos no YouTube todo aí que você vê de mulher empoderada e começa a dizer: Nossa Senhora, me dê o poder do alto. E depois você me conta o que aconteceu com você. Se você não dobrou seu marido, se você não dobrou seus filhos, se você não dobrou seu patrão, se você não está tendo um meio de sustentar a tua casa, se você não está tendo paz no seu coração, se você não está vendo que a sua vida é digna, se você não está se sentindo melhor na sua aparência, se você não está exalando a paz que vem de Nossa Senhora,